quero falar agora sobre moduladores eletroóticos, baseados em dois efeitos. O primeiro, o efeito Kerr. Certos materiais tornam-se birrefringentes, ou seja, têm índices de refrações diferentes, de acordo com a aplicação de campo elétrico. Okay? Tem dois tipos de efeitos. Tá? Aqui um efeito quadrático. Então, a ΔN, a diferença entre aquele índice ordinário e extraordinário naquela elipse de índice de refração, é proporcional ao quadrado do campo elétrico aplicado. Isso é um efeito de segunda ordem muito pequeno. Então, está aqui, ó, como exemplo, no nitrobenzeno, que é um material que tem essa propriedade, essa constante K vale 2,4 vezes 10 a menos 10. Então, entendam isso. Um campo elétrico de 1 volt sobre esse material vai mudar a 10ª casa decimal, né, da diferença dos índices de refração. Então, um efeito pequeno, vou ter que ter campos elétricos elevados para conseguir um efeito apreciável. Mas campos elétricos em si não significa necessariamente energias elevadas, né? Desde que não haja corrente, esse não é um grande problema. Enfim, se eu consigo esses níveis de campo elétrico, o que eu posso fazer? Essa é uma chamada célula Kerr, e ela é um tipo de modulador eletroótico. Vejam, de novo, polarizadores e analisadores, né? Eu posso chamar os dois de polarizadores. Analisador é simplesmente o nome que a gente dá para o polarizador do lado do detetor. Eles não estão alinhados, então se eu não fizer nada com essa propagação da luz, não vai sair luz daqui, porque nesse caso eu polarizo numa direção e o analisador está cruzado. Tá? Ou não está exatamente cruzado, isso vai depender do jeito que eu vou querer usar. Tá? Aqui, no exemplo, eles não estão vertical e horizontal, né? Só se a perspectiva aqui estiver bem ruim. Mas o fato é que eu vou fazer luz se propagar por essa célula. Isso é um objeto transparente de um material que tenha o efeito Kerr de maneira apreciável, e eu vou aplicar na direção transversal uma alta tensão elétrica. Vou estabelecer um campo elétrico muito forte aqui. Esse material vai virar birrefringente, e essa hora eu fiz dele um prato de meia onda, né? Um prato de onda. Quanto que é, se é meia onda, se é um quarto de onda, depender da tensão aplicada, certo? E aí, claro, a ideia é, se eu conseguir transformar essa polarização para essa polarização, eu vou ter luz do outro lado. Quando eu desligar essa tensão, ele não vai fazer essa rotação e não vai ter luz, ou vai ter muito menos luz do outro lado. Para vocês terem uma ideia, essa tensão é da ordem de 10 kV. Ela é bem elevada, né? No entanto, esse material não é condutor. Eu não vou ter correntes elevadas e não vou ter aí megawatts ou quilowatts de energia gasta para isso. É um obturador muito rápido. Veja, ele funciona como um obturador, né? Eu ligo e desligo a passagem da luz, mas não tem nada mecânico. Eu posso fazer isso funcionar na ordem de grandeza de nanosegundos. Na verdade, vocês vão fazer um exercício sobre isso. O que me limita aqui é a capacitância dessa estrutura e o tempo que leva para eu conseguir fazer isso chegar a 10 mil volts, né? Não tem outra coisa não é outra coisa que me limita aqui. Então, estou limitado pela capacidade de subir rapidamente a tensão até 10 mil volts. Não há limitações do lado óptico nesse circuito. Ok? Ainda na parte fotoelétrica, tem um efeito linear com campo, chamado efeito Pockels. É um exemplo, o niobato de lítio tem esse efeito, de novo, muito pouca coisa, né? 6,7 vezes 10 a menos 10 metros por volt. Então, de novo, veja, estou falando de variações para 1 volt por metro, da 10ª casa decimal do ΔN, né? Eu consigo baixar aí quase 2 ordens de grandeza. Eu consigo tensões de meia onda com 100 volts. Tá? Então, de novo, isso é interessante. Certo? Vamos falar agora, a gente está falando ligar e desligar, mas evidentemente a gente pode pensar também numa coisa analógica, né? Eu estou fazendo uma modulação em amplitude, estou deixando passar mais luz e menos luz. Então, se a tensão de uma célula Kerr ou Pockels é variada, a transmitância de intensidade dos polarizadores é dada por isso aqui, sendo ao quadrado de π sobre 2V sobre Vπ. Vamos falar um pouquinho sobre essa equação. Vocês vão ter oportunidade de trabalhar com ela na lista de exercícios. O que acontece em termos de intensidade? Eu vou projetar a minha polarização no eixo do polarizador, vai estar uma coisa da ordem de cosseno do ângulo, certo? Se ele estiver alinhado, dá 1, se ele estiver perpendicular, dá 0.
E eu vou elevar ao quadrado para ter a irradiância. Até eu fiz aquela confusão aqui, né? A gente vai ver que o certo fala de irradiância e não intensidade. Mas, enfim, quando vocês fizerem essas contas e usarem trigonometria, vocês vão chegar a uma equação como essa. O que eu estou dizendo aqui? Tem uma tensão chamada VPI, tensão de meia onda. Quando ela for atingida, isso aqui vai dar 1, e a transmitância vai ser máxima, né? Quando ela não for atingida, a transmitância vai ser menor, em particular, em alguns pontos ela vai dar zero, uma variação com seno ao quadrado da tensão aplicada. Aqui tem uma dificuldade, né? Evidentemente, essa é uma relação fortemente não linear. Se eu quero fazer modulação analógica em amplitude, eu quero um sinal proporcional ao meu V e não proporcional ao seno ao quadrado de V, né? Vai haver distorções muito grandes. Bom, isso aí é comum em toda a engenharia elétrica, tá? Não é só aqui que acontece, vocês sabem as soluções possíveis para isso, né? Eu não vou simplesmente pegar o meu V de zero até o valor que ele tem e jogar nessa equação aí. Eu vou colocar isso num ponto de operação, tá? Então eu vou ter um V lá constante num ponto conveniente, e essa minha variação, meu sinal, vai ser uma variação de pequeno sinal em torno daquele ponto. É particularmente interessante polarizar meu circuito elétrico com a tensão meio de VPI, tá? Porque isso é uma faixa mais, quando eu faço a linearização, fica mais conveniente. Então, eu consigo, aí eu estou fazendo uma solução elétrica, né? Ponto de operação, pequena variação. Não há nenhuma novidade nisso. Amplificadores funcionam assim. Transistor tem uma relação altamente não linear com a tensão de entrada. Eu coloco num ponto de operação e faço ali uma pequena variação. Mesma coisa aqui. Então, em vez de simplesmente colocar aqui 0 VPI, eu vou colocar meio VPI constante mais uma variação com o sinal de entrada. Quando eu fizer isso, em primeira aproximação, a irradiância recebida aqui está variando em amplitude, né, com o sinal de entrada, certo? Outra solução é deixar com V igual a zero mesmo, mas colocar mais pratos de onda, que eu acho que é o que ele quis sugerir aqui, né? Em vez de usar cruzados, colocar pratos de onda em posições diferentes, meio que compensando essa não linearidade, certo? E aqui não tem tanto a ver com polarização, que é o mecanismo que a gente tem estudado, mas eu não posso deixar de falar de mais um tipo de modulador, que é o modulador acústico-óptico. Eu tinha mencionado ele lá atrás, quando a gente ainda estava vendo ondas apenas, né? Eu tinha avisado que a gente vai lançar ondas acústicas dentro do material, comprimentos de onda comparáveis com o comprimento da onda óptica, né? E isso parece estranho a princípio, mas lembre-se que tem a velocidade da onda aí no meio, a propagação do som no material e da luz no material, essas coisas entram em relação. Então, uma onda acústica, geralmente na faixa do ultrassom, né, acústica, mas não quer dizer que ela é audível, vai criar, enfim, perturbações aí, mecânicas dentro do material, né, trechos de compressão ou de expansão. Isso pelo um efeito chamado, aí não é mais o efeito eletroóptico, é o efeito elasto-óptico. Essas compressões e expansões do material, né, têm efeito sobre o índice de refração. De novo, é um efeito muito pequeno, mas ele existe. Então, é como se eu estivesse criando pequenas perturbações no índice de refração dentro do material. O que a gente viu, embora não de uma maneira muito rigorosa? Se existe variação no índice de refração, existe reflexão da onda, né? O que está acontecendo aqui são pequenas variações ao longo do material, não é uma superfície, de repente, que muda de um valor para outro, mas de uma forma ou de outra, a continuidade das equações de Maxwell vai exigir que existam reflexões. Como se eu tivesse vários planos. Vamos imaginar, entender a geometria, eu lancei uma onda, ela vai criar aqui, seriam os picos dessa onda, por exemplo, ela vai criar regiões de um índice de refração maior ou menor, dependendo do sinal do efeito, né? Mas é como se eles fossem pequenos espelhos, tá, colocados a essa distância, ok? Então, agora a onda óptica está se propagando, eu vou pensar nela como um raio, né? Uma onda plana, esse aqui, um raio na direção de propagação. O que vai acontecer, então? É um efeito bastante comum. Eu vou ter reflexões
dessa onda nesses vários planos, né? Vai refletir aqui, vai refletir aqui, vai refletir aqui. O que vai acontecer? Se essas várias reflexões nos vários planos tiverem uma interferência construtiva, eu vou ter, no geral, uma onda refletida forte. Se não tiver essa relação construtiva, não vai haver essa construção de uma onda refletida forte. A condição para que isso aconteça, né, você chega a isso vendo a diferença dos caminhos percorridos por uma reflexão aqui e uma reflexão aqui. Aqui, veja quem é essa separação, o comprimento de onda acústica, né, que foi quem causou esses pequenos espelhos distribuídos aqui no material, como a gente estava falando. O resultado é a chamada condição de Bragg, né, relaciona o seno desse ângulo com o comprimento da onda ótica e o comprimento da onda acústica, certo? Então, o que isso significa? Nesse ângulo de incidência vai haver uma forte reflexão, em outros ângulos não vai haver, ok? E a outra coisa interessante é que, por efeito Doppler, ou por conservação de momento, né, a onda ótica vai ser ligeiramente deslocada em frequência por causa da frequência da onda acústica. Com isso, como é que funciona meu modulador acústico-ótico? Bom, em primeiro lugar, minha onda tem que ser acústica, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho um sinal elétrico. Eu quero usar um sinal elétrico para controlar o sinal óptico. Então, vou usar uma série de mudanças de meio aí. Meu sinal elétrico vai ser amplificado, vai ser colocado na frequência correta, vai ter aí um problema de casamento de impedâncias, todas essas coisas, mas no fim das contas, eu vou colocar no material com um transdutor piezoelétrico. Então, olha só, piezoeletricidade é a relação entre tensão mecânica e eletricidade. Ela vale nos dois sentidos, né? É um material com forte efeito piezoelétrico, se eu aplico uma variação de tensão elétrica, eu vou gerar ondas acústicas nele, é o que eu estou querendo. Tá? Funciona ao contrário também. Se eu pressionar esse material, eu gero tensões elétricas na saída. Um uso comum do piezoelétrico, veja, se eu colocar então esse material piezoelétrico como parte de um circuito RLC, um circuito ressonante, como a existência dessas ondas está ligada a propriedades mecânicas do material, ele vai ser extremamente seletivo. Tá? O material, esses cristais piezoelétricos, eles são muito usados em circuitos ressonantes muito seletivos para definir frequências muito específicas. Tá? O quartzo é piezoelétrico, a palavra quartzo já nos lembra imediatamente relógio, né? Não é à toa, é por conta desse efeito. Muito bem, então, elétricos, piezoelétrico vai fazer isso virar mecânico, então aqui minhas ondas mecânicas se propagando nesse material. Eu tenho aqui um problema de casamento de impedâncias elétricas, eu tenho aqui um problema de casamento de impedâncias mecânicas, tá? Se eu não tomar cuidado, essas ondas batendo aqui são jogadas de volta, isso vai bagunçar minha situação aqui. Eu não quero isso, então eu tenho que colocar uma coisa aqui que não provoque grande reflexão das ondas de som, né? Tudo isso tem que ser considerado. Agora sim, eu coloco então, eletricidade, mecânica, agora vem a luz. Eu coloco luz aqui, eu coloco aqui um detetor naquela configuração geométrica que vai haver forte reflexão, tá? Reflexão com interferência construtiva nessas várias pequenas reflexões aqui, quando houver aplicação do sinal elétrico. Okay? Então, aplico essa onda, aplico o sinal elétrico, tem uma onda aqui, ela deflete esse laser de Ensar e eu detecto aqui. Okay? Não aplico esse sinal elétrico, vai ter uma série de refrações normais aqui, mas ele vai sair para um outro lugar. Então, eu tenho dois feixes, né? Um pela ação do meu sinal elétrico, isso pode ser usado, então, como forma de modulação, outro sem ação do meu sinal elétrico, certo? Então, essa é outra maneira de se gerar um sinal óptico que depende do meu sinal elétrico. Aqui que eu estou fazendo essa transição do modelo de uma informação em eletricidade, que a gente sabe trabalhar bem, para uma informação em óptica. Assim, eu acho que eu estou respondendo, ao longo desses exemplos que eu mostrei aqui, uma pergunta de alguém lá no começo do curso: como é que eu faço, em geral, que seria o modulador óptico, como é que eu coloco informação nesse sinal óptico. Então, aqui pode estar vindo bits, né, de repente, pode ser uma modulação digital, e aqui, na presença do 1, existe uma deflexão, na presença do 0 não existe, pensando de uma forma simplificada. Ok? Bom, então, em termos de
o que faltou falar da aula passada era isso. Eu pergunto se alguém ficou com alguma curiosidade sobre esses moduladores.